Então, pessoal, boa tarde, né? Hoje nós vamos fazer nesta aula a correção dessa atividade 6 que foi proposta ontem. Então, quem pegou a atividade, né, fez a atividade na Xerox. Agora, quem ainda não teve a oportunidade de ir lá na escola pegar, que faça a correção então da atividade onde você respondeu, se foi no caderno, se foi numa folha, né, para depois estar grampeando junto com a Xerox. Então, seja onde for, vamos prestar atenção para a gente fazer a nossa correção aqui e tirar algumas dúvidas, tá? Lá na, na atividade 6, na verdade esse conteúdo é quase que uma revisão, porque esse conteúdo de potência, de raiz quadrada, notação científica, isso é um conteúdo que se estuda lá alguns casos, né? No caso aí, sexto ano, sétimo ano, e a questão das propriedades é um conteúdo que entra oitavo e nono ano. Então inclusive aí, tem notação científica, esse conteúdo vocês já estudaram ele comigo ano passado, né? Já fizemos atividades e estamos revendo novamente nessa atividade aí. Então, lá na potenciação, nas propriedades, a gente vamos... antes de eu fazer a correção, eu quero estar falando com vocês, né, a respeito dessas propriedades, porque às vezes ontem, né, quando vocês assistiram lá os vídeos de explicação, às vezes vocês ainda não conseguiram entender, né, o que quer dizer cada propriedade. Então, às vezes eu falando aqui, vou fazer só uma breve revisão, porque já foi explicado ontem o conteúdo, mas só para poder fazer com que vocês memorizem mais, né? Porque quanto mais a gente repete, estuda aquilo, a gente consegue gravar mais na nossa memória, né? Então aqui, vamos rever aqui o conceito rapidinho de que é potenciação, Significa multiplicar um número real, que seria a base, tá? Por ele mesmo, x vezes, onde x é a potência, o número real. No caso, na potência, a gente vimos ontem que temos, né, um número, por exemplo, 2 elevado ao cubo. O 2 é um número que fica embaixo, ele é chamado de base, né? E esse número que fica em cima, que é bem menor, a gente escreve ele com a letrinha um pouquinho menor, ele é chamado de expoente, certo? E o que acontece? Na minha resolução dessa potência, para mim resolver, a gente vai estar utilizando o quê? Sempre conservando a base, né, que é o número que está embaixo, e multiplicar ele a quantidade de vezes que estiver representando lá no meu expoente. No caso aqui é 3, quer dizer que o meu 2 eu vou multiplicar ele por ele mesmo, 3 vezes, tá? Opa, tô colocando até o 3 aqui já. Então seria o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Porém, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes nem sempre a gente não precisa estar repetindo isso aqui, reescrevendo a multiplicação. Eu já posso dar a resposta direta. Aí é onde encontro o perigo, porque eu sei que tem aluno que até hoje confunde. Por exemplo, se é 2 elevado a 3, faz assim, 2 vezes 3 é 6. E não é, gente. É o 2 vezes 2 vezes 2. Então, se eu multiplicar aqui, 2 vezes 2 seria 4. 4 vezes 2, 8. Então, meu 2 elevado a 3 é 8. Isso aqui, é o resultado da minha potência, tá? Então, analisando aqui as propriedades, elas dizem o seguinte, que a primeira propriedade, multiplicação de potências de base iguais. Então, toda vez que a gente tiver multiplicação de potências de bases iguais, lembrando que a gente viu aqui o que é base, Então, iguais, bases iguais. O que a gente vai fazer? Neste caso, a gente vai manter a base, tá? A base, ou seja, vai conservar. E vamos fazer o que? Somar os expoentes. Toda vez, então, gente, multiplicação de potência de mesma base,
conserva a base e soma os expoentes. Olha aqui um exemplo, ó. Aqui, isso aqui, ó, é fórmula geral, tá? Eles usaram as letras para representar qualquer número. Então, isso é uma fórmula geral. Num primeiro exemplo, só vou verificar com vocês um dos exemplos. Vou pegar esse aqui, que ele é maior um pouquinho. Tá vendo aqui, ó, quantas potências eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 potências. Porém, as minhas potências, as bases são todas iguais, tá? Olha aqui, as bases são quem? Os 2 são todos iguais. Então, e tá vendo que tá multiplicando, ó? Olha aqui, esse pontinho significa multiplicação. Então, tá multiplicando, eu conservo a base, que é o 2, e vou somar os expoentes. No caso, é o 3, o 4 e o 2, tá? Que vai ser igual o 2, a base eu conservo. Somando aqui, ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. Então, a minha resolução disso aqui, ó, simplificando, ficaria o quê? 2 elevado a 9, tá? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, divisão de potências de base iguais. Então, quando a gente tem agora uma divisão, o que acontece? A gente vai conservar a base, ó, tá falando aqui, ó, mantém-se a base e subtrai os expoentes. Subtrai é o que, gente? É a subtração, tá? Seria a subtração. Então, aqui, ó, no exemplo, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? A minha potência, a mesma base é quem? É o 3 e o 3, tá vendo? Conservei ele e vou subtrair os expoentes. Então, 12 menos 4 vai ficar 8, ok? Depois, a minha outra propriedade, olha. Nessa propriedade da potenciação, temos que manter a base e multiplicar os expoentes. Mas qual que é essa propriedade, gente? É uma multiplicação de... Aliás, desculpa, é uma potência de uma potência, tá? Eu tenho um número que está elevado a algum número e está elevado a outro número. No caso aqui, ó, tá vendo? Na letra A, 7 elevado a 2 elevado a 3. Tá vendo que é uma potência, porque esse aqui é uma potência, só que está em outra potência. Então, o que a gente faz? Olha, mantém a base e multiplica os expoentes. Então, eu conservo a base, que é o 7, e faço o que com os expoentes? Multiplico. Então, vai ficar 2 vezes 3, que vai ficar, então, 7 elevado a 6. Essa é a terceira propriedade. Agora, lá na quarta propriedade, o que acontece aqui? Olha, na potenciação, quando elevamos um número fracionário, um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador, e esse expoente conforme o exemplo abaixo. Então, ó, tá vendo que eu tenho uma fração aqui? Tem. E tá elevando a quanto aqui? É um expoente 2. Como está o parênteses, tanto o numerador como o denominador dentro do parênteses, então, gente, quer dizer que o número que está elevado a 2 é o 4 e o 3 também está elevado a 2, tá? Se o 3 não tivesse dentro do parênteses, ele não estaria elevando. Então, aqui ficaria no caso, ó, 4 ao quadrado, e aqui, ó, seria o quê? 3 ao quadrado. Eu escrevi isso aqui de outra forma, simplesmente resolvi, ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, gente, nessa questão matemática, uma coisa, tem que saber a tabuada. Quem sabe a tabuada facilita a aprendizagem, né? Porque se você não sabe, você vai ter muita dificuldade. E às vezes você sabe um jeito, né? Às vezes você não sabe de cor, né? O número. Mas às vezes você acha, às vezes o meio. Você sabe que se eu somar o número tantas vezes, eu vou achar o resultado da tabuada. Porém, o tempo que você vai gastar para ficar pensando até achar a resposta, então vai, tipo assim, né? Vai dificultando. Então, quem não sabe a tabuada, né? Vamos estudar a tabuada. Não vamos deixar de esquecer a tabuada de jeito nenhum, tá? Aqui na outra propriedade 5.
multiplicação de bases diferentes elevada ao mesmo expoente. Então, as bases agora são diferentes. Aquela hora nós vimos multiplicação de bases iguais, tá? Agora é diferente. O que a gente vai fazer? Efetuar o produto, no caso, quem é produto, gente? É multiplicação. Essa palavra produto é a mesma coisa que multiplicação, tá? Então, efetua-se a multiplicação das bases elevada aos respectivos expoentes. Olha aqui um exemplo. 2 vezes 3 elevado a 2. O que fez aqui, ó? Ficou, tá vendo que tá entre parênteses? É o mesmo caso lá da divisão. Tanto 2 está elevado a 3, como 3 está elevado... Desculpa, tanto 2 está elevado a 2, como 3 está elevado a 2, tá? Então, aqui, ó, ficaria o quê? 2 elevado a 2 vezes quem? 3 elevado a 2. Agora, eu vou ter que fazer o que aqui? Resolver. 3 ao quadrado é... Desculpa, gente, de novo. 2 ao quadrado é 4, né? Então, fica 4 vezes. 3 ao quadrado é 9, porque é 3 vezes 3, dá 9. E aí, eu multiplico aqui, ó. 4 vezes 9 vai dar 36, então, o resultado que eu preciso encontrar. Na propriedade 6, fala assim, divisão de bases diferentes, elevada ao mesmo expoente, tá? Neste caso, efetua-se o quociente das bases ao respectivo expoente. No caso do exemplo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o que a gente temos aqui? A gente temos uma divisão, né, de bases diferentes elevada ao expoente. Eu vou fazer... Esse aqui é igual lá o do... Na verdade, é igual o da propriedade 4, tá? Você vai ver que é a mesma propriedade. Eu nem tinha observado aqui, mas é a mesma propriedade. Então, ó, o que foi feito? Igual eu falei, pega o que está entre parênteses, todos os dois números vai estar elevado ao expoente, porque os dois números estão dentro do parênteses, então ficou 12 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, tá? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, vocês calculando dá 144. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 125. Agora, na propriedade 7, a gente temos dois casos a analisar. Primeiro, quando os expoentes for números pares, tá? Ó, por exemplo aqui, tá vendo? Menos 3 ao quadrado é igual a 9. Por quê? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Se eu fazer o joguinho de sinal lá, gente, ó, mais vezes... Opa, menos, né? Cancela isso aqui. Menos vezes menos, ele é mais o resultado, tá? Então, eu faço o joguinho de sinal, tá vendo que deu 9? Agora, aqui nesse outro exemplo, tá vendo que o sinalzinho de menos? Ó, aqui não tem parênteses. Então, esse número não tá levando ao quadrado o sinal, né? Então, ficaria um menos daqui, né? Menos. E estaria levando ao quadrado somente quem? O número 3. 3 vezes 3, 9. E fica negativo. Tem alguma regrinha a respeito disso aí? Base negativa elevada a um expoente par. O resultado torna-se positivo. Então, toda vez que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Note que o sinal menos está dentro do parêntese, portanto, também fica elevado ao expoente par. Caso contrário, no exemplo abaixo, o sinal negativo não está elevado e, portanto, ele continua no seu lugar no resultado. Então, se a base negativa é elevada a expoente par, o resultado vai ser positivo, tá? Então, base negativa e expoente par, resultado positivo. Lembrando dessas regrinhas que isso aqui é importante, tá? Agora, o segundo caso, vamos analisar daqui para baixo, que isso aqui eu já pedi para você estar lendo ontem, eu estou fazendo só uma breve revisão bem rápida para poder estar fazendo lá a correção da atividade. Então, é importante observarmos que o expoente é ímpar e o sinal da base permanece, ou seja, o expoente ímpar conserva o sinal da base. Então, tá vendo aqui, ó, se o expoente for ímpar, quem é os números ímpares? Seria o 1,
o 3, o 5, o 7, o 9, né? Todos os números que terminam com esses algarismos é número ímpar. Então, se eu analisar aqui, ó, meu expoente e for ímpar, aí eu vou analisar o sinal que está na minha base, ele vai ser conservado. Se aqui é ímpar e aqui é negativo, então vai ficar negativo. Ó, se aqui é ímpar e aqui é positivo, então o resultado vai ficar positivo, tá? Então, isso aqui também é importantíssimo, tá? Esses dois quadros aqui. Se o expoente é ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. Logo, se a base é negativa, o resultado negativo, que foi aquilo que eu falei bem aqui, ó, é a mesma coisa. Se a base é positiva, o resultado vai ser positivo. Foi o que eu acabei de falar para vocês aí. Agora, quando a base é elevada a um expoente negativo, então aqui, ó, a gente temos algumas regrinhas a seguir, tá? De forma simples, inverte-se a base e troca o sinal do expoente. Assim, se a base está no numerador da fração, ela passa para o denominador. E a base estiver no denominador, ela passará para o numerador. E os dois casos trocam o sinal do expoente. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui na regra geral, ó, o A está representando um número, o M também é outro número, só que ele é negativo, tá vendo? A base e o expoente negativo. Então, a gente vai usar essa regrinha aqui, ó. A gente tem que colocar o valor 1, sempre vai aparecer no numerador, tá? Porque isso aqui a gente é para inverter. E embaixo vai ficar quem? O valor de A, ou seja, minha base, elevado ao expoente, só que agora o expoente vai ficar positivo. Esse 1 aqui é porque é o inverso, para poder transformar a fração, o expoente que era negativo, em valor positivo, tá? Então, aqui, ó, de acordo com o exemplo, eu vou analisar só um exemplo, tá? Rapidinho pra gente começar a fazer nossa correção, então, tá? Tá vendo aqui, menos 3 elevado a 2? Ó, minha base é o 3 e o expoente é quem? 2, menos 2, negativo. Então, toda vez negativo, coloco no numerador quem? O número 1, tá? E aqui, ó, a base, o meu denominador vai ser o quê? A minha potência, só que o meu expoente não vai ficar negativo mais, tá? Então, aqui tá vendo que ficou 3 ao quadrado igual a minha potência, só que sem o sinal de menos no expoente. Então, vai ficar igual. Isso aqui, ó, tem livro que às vezes vai vir a explicação que fica assim, ó, 1 sobre 3 ao quadrado. Porém, não tem necessidade. Por quê? Porque 1 ao quadrado é sempre 1, porque 1 vezes 1 é 1 infinitamente. Isso aí não vai alterar. Então, já fica 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, a minha resposta é 1 nono, tá? Essa parte de notação científica, lá eu não vou voltar muito nisso aí não, porque já foi falado ontem, eu queria assim reforçar mais referente às propriedades da potenciação. Inclusive também notação científica vocês já estudaram ano passado, e na hora que for fazer aqui a correção, se for preciso, eu falo alguma coisa, tirando dúvida, tá? Então, na número 1, tá falando assim, ó. Transforme em produto ou quociente de potências. Ou seja, produto é o que mesmo? Eu falei agorinha. É a multiplicação, tá? E o quociente seria o que? Uma divisão, ok? Então, vamos aqui, ó. Na letra A, tá vendo? Ó, é um produto. Quando eu tenho esse aqui, eu vou desmembrar ele. Vou escrever simplesmente assim, ó. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Simplesmente isso, tá? Na letra A. Depois, na letra B, olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? 12 dividido por 4 elevado a 6, certo? O que eu posso fazer isso aqui? Posso ou desmembrar ou já posso fazer uma divisãozinha, ó. 12 dividido por 4 é quanto? 3, né? Então, ficaria quem? 3 elevado a 6. Ou se alguém tiver colocado assim, ó, 12 elevado a 6, dividido por 4 elevado a 6. Também fica certo, tá? Depois, a letra C. A letra C lá, ó.
Tá vendo? 2 vezes 5 vezes 7, tudo elevado a 3. Vou desmembrar isso aqui. Vai ficar 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3, tá? Bem simples. Letra D. A letra D é uma divisão. De acordo com as explicações, gente, vamos deixar dessa forma aqui, tá? Que eu acho que fica melhor. Até ontem eu passei a explicação nos vídeos, então deixa assim. Ó, 5 dividido por 3 elevado ao quadrado. Vai ficar quem? 5 ao quadrado dividido por quem? 3 ao quadrado, tá? Letra E. O que é que a gente tem? Uma multiplicação, né? Multiplicação de potência. Então, o que que eu vou fazer aqui? Na letra E vai ficar quem, ó? 3 quartos elevado a 3 vezes 5 sextos elevado a 3, tá? Agora, a letra F. Ó, potência de potência. Lembra? A gente faz o que mesmo com os expoentes? A gente faz a multiplicação deles, né? Então, aqui, ó, fica... Então, essa questão vai ficar esse produto aqui dessas potências, né? Depois, a letra F. Lá na letra F, a gente temos também multiplicação de potências, que está elevada a quem? A um expoente. Então, a gente pode estar fazendo o quê? Só simplesmente está multiplicando quem? Os expoentes. Então, no caso aqui, 3 ao quadrado, e também que está elevado a 2 também, então é uma potência de uma potência. Eu faço o quê? Multiplico elas. Então, ficaria 3 elevado a 2 vezes 2, 4, vezes quem? 7 elevado a 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui já tá a minha resposta, tá? Que que ele só quer que transforma em produto ou quociente de potências. Não é para resolver, né? Só para transformar. Depois, a letra G. A letra G tá mesma coisa, ó. Tá? Ó. Só que agora é uma divisão, mas vai ser o mesmo processo. Vai ficar o 5... O 3 e esse 3 eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. Dividido por 2, elevado a 4 vezes 3, vai ficar 12. Então, vai ficar dividindo por 2 elevado a 12, tá? Letra H. Isso aqui vai ficar A. Quem é o número que tá aqui, ó? Ele não aparece, mas tem um número aqui, ele é 1, tá? Então, 1 vezes M vai ficar M. Vezes B elevada, aqui tem 1 também, 1 vezes M, M, então vai ficar dessa forma. A letra I, a mesma coisa, tá? Vai ficar A, aqui tem 1 vezes M, M, só que agora vai ficar o que? Uma divisão, tá? Dividido por B elevado a 1 vezes M, M, então fica B elevado a M, ok? Depois, a número 2 está falando assim: determine as seguintes potências. Agora, na número 2 já é diferente. Está falando determine. Quando a gente fala determine, é porque é para resolver, tá? É para calcular. Então, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, gente, é 3 vezes 3 vezes 3, tá? Ele vai ser multiplicado 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Ou eu posso reescrever aqui, ó, para ficar fácil, ou já posso fazer direto. Vou fazer só esse primeiro aqui. O resto eu vou fazer já direto. Que ó, ficaria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes, tá? Lá na explicação sobre potência, lá como que resolve no início, lá da aula que eu passei ontem, explicava. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, 27 vezes 3, se eu não me engano, dá 81, tá? 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, aqui a resposta vai ser 81, tá? Letra B, a mesma coisa. Essa fração, vou multiplicar ela por ela mesma 3 vezes, porque o expoente é 3.
Só que eu não vou reescrever aqui não. Ou vocês acham que é necessário? Se achar que é necessário, eu faço. Eu vou fazer direto. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. Seria, vamos analisar aqui em cima. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 não é 27, então aqui meu numerador é 27. 4, 3 vezes, ó. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4. Vamos fazer aqui. Acho que dá 216. Não, dá menos. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 64. Então, aqui vai ficar 64. Na letra C, ó, potência de potência, né? Então, primeiro a gente vai ter que resolver usando a propriedade dessa potência aqui, que ficaria o quê? Multiplicando os expoentes. Então, ficaria 5 sobre 9. Aqui, ó, na verdade, o 2 vezes 3 vai ser 6. Então, 5 vai ser elevado a 6. E o 9 elevado a 3, aqui tem 1. 1 vezes 3 ficaria aqui, ó, elevando a 3, tá? Então, 5 vezes 6 eu vou ter que resolver. 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes. Vou pegar uma calculadora pra gente fazer mais rápido aqui, ó. Ó, 5 vezes ele mesmo 6 vezes, tá? 5 vezes 5 deu 2, né? 3, 4, 5, 6. Multipliquei ele por ele mesmo 6 vezes, deu esse número aqui, ó, 15.625. Então, vem cá e coloca 15.625. O meu denominador é o 9 vezes 9 vezes 9, 3 vezes. Ó, 9 vezes 9, 81. Vezes 9, 729. Então, meu resultado aqui, no denominador, vai ser 729, tá? Agora, a letra D. Gente, todo número elevado a zero. Isso aí, ó, lá no sexto ano, quando é aluno meu, eu sempre ensino isso aí. Quando a gente introduz o conteúdo de potência. Todo número elevado a zero é 1, tá? Sempre. Isso vem da regrinha da matemática. Todo número elevado a zero é 1. Agora, na letra E, ó. 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, 3 vezes. Vamos aqui para andar rápido. Auxílio da calculadora. 0,1, olha lá, vezes 0,1 vezes 0,1. 3 vezes, tá vendo? Ó, deu 0,001, né? Então, vai ser aqui a minha resposta. 0,001, tá? Na letra B é 0,3 vezes 0,3. Então, vamos lá, 0,3 vezes 0,3 é igual a 0,09. Então, vamos aqui, 0,09. Letra G, 0,5 elevado a 3, ou elevado ao cubo. Então, fica 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. 3 vezes, não foi que eu falei? Foi, então 3 vezes. Vai dar esse número aí, 0,125. 0,125. Agora, a letra H. A letra H não é difícil, porém, a gente vai ter que analisar propriedade por propriedade para estar respondendo ela, tá? Parte por parte. Aqui, o que a gente vai ter que analisar na letra H? É que é uma potência de potência. Sempre quando é potência de potência, a gente tem que estar multiplicando os expoentes. Porém, a gente tem sinais negativos, né, e positivos. Então, a gente sempre tem que fazer o joguinho de sinal. Então, aqui ficaria minha base é A. Vou fazer o joguinho de sinal. Ó. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, aqui meu expoente é positivo. E vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui é 12 positivo o expoente, tá? Embaixo vai ficar B. Ó, esse B, tá vendo que esse 2 não tá valendo pro B. Ele só tá valendo pro A. Agora, esses outros expoentes aqui, ó, tá referindo a quem? O B, porque tá entre parênteses, tá referindo a ele. Fazer joguinho de sinal. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos,
mais, né? Então, aqui também vai ser positivo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, é a mesma coisa de quem? Nem precisa colocar o sinalzinho que vai ficar A elevado a 12, dividido por quem? B elevado a 6, tá? Agora, lá na número 3, tá assim, ó. Em cada uma das propriedades da potenciação, escreva um método utilizado para o respectivo desenvolvimento. Então, lá dentro daquela explicação da própria apostila, a gente vai utilizar para completar. Olha aqui. Multiplicação de potência de mesma base. Quando é multiplicação de potência de mesma base, o que a gente faz? Conserva-se a base. Conserva-se a base e soma os expoentes, tá? Então, essa aqui é a resposta da letra A. Depois, deixa eu só organizar isso aqui. Depois, a letra B. A letra B fala divisão de potências de mesma base. Quando é divisão de potências de mesma base, o que a gente faz? Vai fazer a mesma coisa, só que agora vai subtrair os expoentes, tá? Então, conserva-se a base e subtrai os expoentes, tá? Agora, potência de potência, a gente vai fazer o quê? Faz o produto, ou seja, a multiplicação, tá? Faz a multiplicação faz-se a multiplicação das bases elevadas aos respectivos expoentes, né? Aos respectivos expoentes. Para vocês verem ó, direitinho, tá? Agora vamos para a próxima. É a letra D, né? Potência de potência. Acho que eu coloquei errado, gente. Faz a multiplicação das bases. Não. Essa aqui. Eu coloquei essa aqui a resposta da letra potência de potência. Eu coloquei errado aqui, ó. A gente temos que manter a base e multiplicar os expoentes. Então, lá eu coloquei errado na letra C, viu? Deixa eu apagar aqui pra gente corrigir. Então, aqui, gente, potência de potência, eu coloquei errado, tá? Conserva-se a base e multiplica os expoentes, tá? Vamos mudar aqui. Conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Conserva a base e multiplica os expoentes. Agora vamos lá para a letra D. Multiplicação de bases elevada de bases diferentes elevada ao mesmo expoente. Então, essa explicação aqui, ó, vai estar bem aqui, ó, na segunda página lá da apostila, ó. Olha lá, ó. Potência, bem essa propriedade, propriedade 5, tá?
Então, a gente vai usar ela aqui. Multiplicação de bases diferentes, elevados ao mesmo expoente. Então, essa sim, a gente vai fazer o produto, né? A multiplicação. Fazer a multiplicação. Fazer a multiplicação das bases elevadas aos respectivos expoentes, tá? Deixa eu tirar esse caderno daqui porque eu acho que vai ficar melhor para visualização aqui, que fica mais baixo, fica mais legível aqui, ó. Isso pega mais. Depois, a letra E, divisão de bases diferentes elevada ao mesmo expoente. Essa é a propriedade 6, tá? A gente faz a divisão, vai fazer a divisão. Se você tiver colocado igual tá lá, gente, fica certo também, tá? Eu vou colocando mais com minhas palavras aqui. Fazer a divisão ou quociente é a mesma coisa, tá? Lá na apostila tá usando a palavra quociente. Faz-se a divisão das bases e faz-se a divisão das bases elevadas aos respectivos quocientes, expoentes. Tá? Verificando aqui. Neste caso, efetua-se lá na 6 aí, ó. Propriedade 6. Efetua-se o quociente das bases elevado aos respectivos expoentes. Então, se vocês tiverem usado as palavras igual tá da apostila, tá mais que correto. Aí eu usei mais com as minhas próprias palavras mesmo. Lá na número 4, tá falando assim, aplicando as propriedades das potências de mesma base, reduz-se a uma só potência as seguintes expressões. Então, aqui ó, a gente tá vendo que tem potências com mais de uma, né? Operações com mais de uma. Eu vou usar a propriedade para poder reduzir numa só potência. Também não é para calcular, ele só quer que reduza numa potência, ele não pediu para calcular, tá? Então, aqui, ó, multiplicação de potência mesma base, era a primeira propriedade. Conserva a base e soma expoente. 3 mais 5, 8. Vai ficar 10 elevado a 8. Letra B, isso aqui é uma divisão de mesma base. Conserva a base que é 5 e subtrai. 9 menos 7 vai ficar 2. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 8 vai dar 24. A letra D, divisão de potência mesma base. Olhem para vocês verem. Tá vendo que está sendo uma divisão? E a base é sempre a mesma aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai conservar. Conservando aqui a base, que vai ser 1/5. Então, vai ficar 1 sobre 5. E subtrair os expoentes. 5 tira 3, vai ficar 2, tá? Então, vai ficar 1/5, que é uma fração. 1/5 elevado a 2, tá? Depois, a letra E. Ó, multiplicação de mesma base. Tá vendo que a base é sempre a mesma? Vou conservar e somar os expoentes. Então, vai ficar 0,8 elevado a 3. Aqui não tem expoente, mas ele tá escondido. Ele é 1, tá? 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, vai ficar 0,8 elevado a 6. Essa aqui, ó. Tá vendo que é uma potência de potência? Eu vou fazer o quê? Conservar a base. É uma dessas aqui, ó. É a B, C, é a lá da propriedade da letra C. Conserva a base, vai ficar 2/3
e vou fazer o que com os expoentes? Eu vou multiplicar, tá? 3 vezes 3 vai dar 9. Isso aqui, ó, é a mesma coisa de quem? 2 elevado a 9 sobre 3 elevado a 9, tá? A letra G, mesma base. Quem que é agora? É a letra N. Então, vai ficar o N. Vou somar 5 mais 1, porque ele não aparece, mas tem 1 aqui, tá? Então, 5 mais 1, 6. 6 mais 8, 14. Então, vai ficar N elevado a 14. Letra H. A letra H tem um X também, a mesma coisa. Vai ficar o X, só que eu vou subtrair os expoentes, porque é uma divisão. O expoente que está aqui, ó, é quem? É 1. 3 menos 1 vai ficar 2. Então, a resposta vai ser x ao quadrado. Depois, lá na letra I, multiplicação de base igual. Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. 3 mais 3 vai ficar 6. Então, vai ficar a elevado a 6. Letra J. Conserva a base, potência de potência, né? Vai multiplicar os expoentes. 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar 20 elevado a y. Esses aqui, multiplicação da mesma base. Conserva a base, vamos somar o expoente. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 10 vai ficar elevado a 19. A letra L. Conserva a base, vai ficar A, tá? Agora, tá vendo que tá dividindo? Quando dividir, a gente faz o que com os expoentes? Subtrai, né? Vou subtrair, então, 4 menos 4, que vai ficar elevado a 0. Letra M, tudo potência de potência, tá? Então, vai ficar o 2. Agora, os dois aqui, que é potência de potência de potência, eu vou fazer o quê? Multiplicar eles. Então, ficaria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar 2 elevado a 8. 1,5 vezes 1,5 elevado ao cubo. Então, aqui vai ficar multiplicação na mesma base, né? Conserva a base, que vai ser 1,5 e soma os expoentes. O expoente aqui é 1. 1 mais 3, 4. Então, vai ficar 1,5 elevado a 4. Depois, a letra O vai ficar y dividido por y. Tá vendo que é tudo base igual, que é o y? Conserva a base e subtrai, porque aqui tá dividindo, então vai ficar 9 menos 8, vai ficar y elevado a 1, que é a mesma coisa que y, né? A letra P vai ficar a elevado a x vezes a elevado a y. Então, a base é a mesma, então vai ficar a. E os expoentes, eles são diferentes. Eu vou somar eles. Como eles são representados por letras, que não é valores, então eu vou colocar aqui a minha letra. X mais y. Então, vai ficar a elevado a x mais y, tá? Letra Q, multiplicação de potência. Só que agora também são letras, né? Conserva a base e vou multiplicar aqui. Então, como não é número, eu não sei o valor, então vai ficar A vezes B, tá? Agora, número 4. A número 4 é uma questão... A 4 não, a 5. A 5 é uma questão de notação científica, né? Que é aquela que a gente tem que resolver através da potência de base 10. Então, vamos lá. 5.000. 5.000 é a mesma coisa de quem? 5 vezes 1.000, certo? Só que o 1.000 é a mesma coisa de 10 elevado a quanto, gente? Não é 10 elevado a 3? Por quê? Se eu multiplicar o 10 3 vezes, ó, 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10, 1.000. Então, seria 1.000 vezes 5, que é 5.000. Então, isso aqui eu estou escrevendo em notação científica. Depois, a letra B. Tem aquelas regrinhas, né, que alguns vídeos já explicou, ano passado a gente estudou da seguinte forma. Toda vez que os números for número inteiro, quer dizer que o meu expoente vai ser positivo, certo? No caso aqui, esse expoente, ele é inteiro, então o resultado vai ser positivo,
certo? Então, aqui, ó, eu vou colocar uma vírgula, por quê? Porque o número não pode ser maior que um algarismo 9. E vou reescrevê-lo até chegar no algarismo que não seja zero. Então, vai ficar quem? 3,21 vezes 10 elevado a... Meu expoente é positivo, porque eu falei que ele era um número inteiro. Agora, o que acontece? Eu vou contar os meus números de trás para frente até chegar na vírgula aqui, ó. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, vai ser 6 elevado a 10, certo? Se vocês pegarem e resolver 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, e o resultado multiplicar por esse número, você vai obter isso aqui. Caso você fizer e não der, é porque tem alguma coisa errada, tá? Esse aqui é a mesma coisa, ó. Após o 7 eu coloco a vírgula, vou escrever o número até chegar no zero, então vai ficar 7,85 vezes 10 elevado a quem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a vírgula está aqui, então vai ser 9 algarismo. Vai ser 10 elevado a 9. Agora, lá na letra D, o que acontece lá na letra B? É a mesma coisa, porém, o meu expoente vai ser negativo. Por que vai ser negativo? Porque meus números são números decimais. Toda vez que tem números decimais, eu vou ter o expoente negativo. Então, aqui vai ficar, ó, o 2, né? 2 vezes 10 elevado a um expoente negativo, porque eu falei que ele era um número decimal. E vou contar os números aqui, ó. Então, aqui, começou o 2, já conta a partir daqui, tá? Vai ser 1, 2, 3. Então, vai ser elevado a menos 3, tá? Agora, lá no número da letra, na letra E, né? O que acontece? Eu não posso pôr a vírgula aqui. O número que eu tenho é quem? Final, 324. Então, seria quem? 3,24, certo? 3,24 vezes 10 elevado a menos, porque é número decimal. E vou contar aqui agora, ó, os números daqui até chegar no próximo antes da vírgula. Que a vírgula eu falei que vai ficar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é elevado a menos 6, tá? Na letra F, vai ficar, analisando aqui, ó. Então, vai ficar 1,23 vezes 10 elevado a menos, porque é decimal. E vamos contar aqui após a vírgula até chegar nessa vírgula aqui do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, vai ficar elevado a quem? A menos 8, tá? Agora, vamos para o número 6, a última questão aqui dessa primeira parte dessa apostila. Um famoso físico escreveu para uma revista científica afirmando que átomos têm diâmetros de aproximadamente 1/10 de bilionário de metro. A representação dessa medida em notação científica tá vendo que deu minhas alternações em notação científica? Só que para mim achar qual que é a minha resposta correta, eu não posso chutar qualquer uma. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que descobrir que número que eu escrevo para formar esse número aqui, ó. 1/10 de bilionário de metro. Sem eu fazer isso aqui, é impossível encontrar qual seria a alternativa correta. Então, como está falando décimo, eu já sei que o número é o que? Decimal. Se ele é decimal, quer dizer então que os expoentes vai ser negativo. E inclusive, olhando aí as alternativas, todas têm os expoentes negativos, certo? Então, o que acontece? Para mim analisar isso aqui, eu sei que 1/10 a gente não escreve assim, ó. A professora me deu 1/10 na prova, eu não escrevo dessa forma, 0,1. Então, isso aqui é 1/10, tá? Agora, bilionésimo. Como que é um bilionésimo? Vem de bilhão, gente. Bilionésimo vem de bilhão. Mas como que eu vou escrever esse nome bilhão? Então, ó, vamos, só para tirar a dúvida de vocês, ó, eu vou fazer aqui em cima, ó, como que se escreve para você descobrir, tá? Ó, o primeiro número, vamos supor que seja 10. Tem um zero, né? Para descobrir quantos zeros tem 1 bilhão. Deixa eu colocar mais para cá. Então, 10.
Para escrever 100, 2 0. 1000, 3 0. 10.000, vai vir quanto zero? 4 0. 100.000, 5 0. Depois do 100.000 vem com quem? 1 milhão. 1 milhão é 6 0, tá? 1 milhão tem 6 0. Depois de 1 milhão é quantos? 10 milhões. 10 milhões. Depois de 10 milhões, 100 milhões. Depois de 100 milhões, vai para quanto? 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Então, 1 bilhão a gente usa quanto zero para escrever? 9, certo? Então, para mim escrever esse número aqui ó, em forma decimal, seria a mesma coisa de quem? Então, 1 bilionésimo aqui, ó. 1 bilionésimo seria a mesma coisa de 0, quantos zeros tem, gente? Eu tô ficando é doido. Tem que contar os zeros, são 9 zeros, né? Então, vamos fazer aqui os 9 zeros. Então, é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 bilionésimo de metro, né? Então, seria a mesma coisa de eu escrever quem aqui, ó? 1, né? Vamos lá escrever em forma decimal, notação científica, que é o que é lá na pergunta. Então, ficaria a mesma coisa de 1 vezes 10. Por que elevado a 10? Porque é notação de potência de base 10. Elevado a negativo, porque é número decimal. Agora, vamos contar aqui, ó, quantos algarismos eu tenho. Então, quantos zeros eu tenho aqui no total, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 zeros. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 10. Analisando as alternativas aqui, então, que dá esse resultado, seria, então, a letra C. Tá? Então, a letra C é a alternativa correta. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Vocês façam a correção e me enviem a foto, por favor. Na próxima aula, a gente vai estar fazendo um estudo aí sobre a radiação, tá ok? Então, tchau, tchau, até a próxima.